Olá meus amigos, olá minhas amigas, olá candidato de todo o país, aqui estou eu mais uma vez, professor Brian pedindo licença para entrar na sua casa, onde quer que você esteja, levando o meu trabalho e nossa prova no Enem até você, legal? Nessa aula, nossa quinta aula da matemática do zero, eu gostaria de trazer para você uma outra operação que também tem características, propriedades e exige um pouco mais da nossa atenção, tá certo? Principalmente quando se fala na preparação para o Enem ou para vestibulares ou concursos de todo o país. Você precisa estar ciente que você não vai ter o uso da calculadora na hora da prova. Como você não vai usar a calculadora na hora da prova, as operações básicas precisam estar bem consolidadas, precisam ser bem feitinhas ali, para que você possa usar e aplicar um contexto de uma matemática mais sofisticada. Então, é preciso que você domine amplamente as operações básicas, para que você não tenha problema em outras operações ou conjecturas mais futuras. Ou seja, problemas mais sofisticados mesmo que a gente vai encarar pela frente aí, legal? Por isso, vamos mostrar nessa aula para você um pouco mais das características, das propriedades e de exercícios voltados à radiciação. Trabalhar com radicais de uma forma geral, legal? Mais uma aula começando e, é claro, você que está assistindo já sabe, é o meu convidado. Venha comigo, radiciação é o tema, certo? Vamos lá então, ó. Vamos falar um pouco sobre a operação da radiciação, ou seja, trabalhar e usar um pouco a ideia das raízes, legal? Bom, vamos começar pelo começo, né? Vamos trabalhar aqui, ó, que a radiciação e a potenciação são chamadas de operações inversas. Uma é a inversa da outra. Ou seja, quando você fala em uma raiz, é o inverso da potência e a potência é o inverso da raiz. Assim como a adição e a subtração, a multiplicação e a divisão. Aqui acontece também a potência e a raiz. Por isso, a configuração, o formato das duas operações é muito parecido, tá? Venha comigo e dê uma olhadinha, ó. Quando você fala, por exemplo, na raiz enésima de B sendo igual a C. O que significa isso? Significa que C elevado a N é igual a B. Claro que aqui eu estou falando de B maiores que zero e um índice N maior ou igual a 2, perfeito? Então veja só, por exemplo, a raiz quadrada de 25 é igual a 5, justamente porque 5 elevado ao quadrado é que dá 25. Então, raiz quadrada de 25 é igual a 5, porque 5 elevado ao quadrado resulta em 25, legal? Veja mais uma, ó. Raiz cúbica de 8 é igual a 2, porque 2 elevado ao cubo dá 8. Então, raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 elevado ao cubo dá 8. Legal? Vamos para frente agora, veja comigo aqui o seguinte, olha. Nós precisamos conhecer o nome de cada um dos elementos aí da nossa operação. Então, vamos lá. O N é o índice do radical. O A é um coeficiente, é o número que está na frente do radical. Quem está dentro da raiz é chamado de radicando. E o resultado C é o que nós chamamos de raiz. Legal? E o que é o radical? Radical é todo, né? É a raiz com o radicando e o índice. Então isso nós chamamos de radical. Então o mais importante é você lembrar que a raiz é o resultado e que o índice é o valor que está agregado à raiz ali, que fica em cima. Outro detalhe que eu acredito que você lembre é que quando o índice é 2, não precisa escrever, que faz menção à raiz quadrada. Então, raiz quadrada é o índice 2, dispensa a apresentação ali, certo? Vamos para frente então. Olha só, tem algumas propriedades que você precisa saber para conseguir dar conta de resolver as questões. A primeira delas é o seguinte, ó, um radical sempre pode ser transformado numa potência de expoente fracionário. Toda vez que você trabalhar com um radical, é uma potência de expoente fracionário. Então, olha só, a raiz enésima de B elevado a N é a mesma coisa que B elevado a N sobre N. Repare que quem está dentro fica em cima e quem está fora fica embaixo. Deixa eu dar um exemplo, ó. Quando você pega, por exemplo, a raiz quadrada de 5 elevado ao cubo, é a mesma coisa que 5 elevado a 3 meios. A raiz quadrada de 5 elevado ao cubo é a mesma coisa que 5 elevado a 3 meios. Veja lá, ó, o 3 é o nosso numerador e o 2 é o denominador. Lembrando, mais um aqui, ó. Lembrando
que quando não aparece, o índice é 2. Legal? Ó. Por exemplo, raiz quadrada de 3. Aqui entram duas coisas em questão. Primeiro, quando não aparece, o índice é 2. E o expoente aqui dentro é 1. Ou seja, o 1 vai para cima, o 2 vai aqui embaixo. Perfeito? Lembre-se que o expoente é 1, por isso que está escondido. E lembre-se que o índice é 2, por isso que está escondido. O expoente 1 e o índice 2, eles não aparecem efetivamente porque fica subentendido sua presença aí. Legal? Da mesma forma, ó, que se você tiver a raiz quadrada de 7, o índice é 2 e o expoente é 1. Então é 7 elevado a meio. Legal? Ó, o 1 em cima, o índice embaixo. Maravilha. Tem mais propriedades pela frente aí, vamos lá. Próxima propriedade nos diz o seguinte, ó. Quando o índice do radical e o expoente for igual, repare, a raiz cúbica de 2 elevado ao cubo, note que é 3 sobre 3, e 2 elevado à primeira é 2, perfeito? Aí aqui, ó, por exemplo, a raiz quarta de 3 à quarta é a mesma coisa que 3 elevado a 4 sobre 4, que é 3 à primeira, 3. A raiz quadrada de 5 ao quadrado vai dar 5. Aí a raiz quadrada de 4 ao cubo é igual a quanto? Bom, aí não dá para fazer a simplificação, porque veja que eu tenho que ter o índice e o expoente igual. Se o índice e o expoente forem diferentes, a gente não consegue fazer esse tipo de simplificação. Tome mais um cuidado aqui, ó, um cuidado extra que os vestibulares têm trazido ultimamente, que é o seguinte: e se nós tivermos a raiz quadrada de menos 5 ao quadrado? Preste atenção, o índice é 2 e o expoente é 2. Só que você tem que lembrar que uma raiz de índice par, ela nunca é negativa, moçada. Uma raiz de índice par, ela não admite resultado negativo. Então, qual é a ideia? É que se tiver negativo, você tem que colocar um módulo. O que é módulo? É para torná-lo positivo. Por exemplo, mais um aqui, ó. Raiz quarta de menos 3 à quarta. Vai cortar o quadrado, vai cortar o expoente com o índice, mas vai pegar o valor em módulo, ou seja, torná-lo positivo. Já no índice ímpar não tem isso. Por exemplo, raiz cúbica de menos 2 ao cubo. Dá para cortar o expoente com o índice da mesma forma. Não esquece isso, por favor. É só a raiz de índice par que não admite resultado negativo. Raiz de índice ímpar não tem problema algum com isso, certo? Vamos para frente? Vamos continuando, ó. Aí temos mais uma história aqui que é a seguinte: às vezes você está trabalhando com índice e com expoente que admitem simplificação. E se admitir simplificação, assim você pode fazer, simplificar sem problema nenhum. Veja, por exemplo, ó, raiz cúbica de 2 à sexta. Note que tanto o 3 quanto o 6, eles são divisíveis por 3. Então você pode fazer o seguinte: pode dividir o 3 por 3 e pode dividir o 6 por 3. Aí vai ficar 2 elevado ao quadrado. E 2 elevado ao quadrado dá 4. Perfeito? Mais um exemplo, ó. Raiz sexta de 5 ao cubo. Como que eu posso fazer isso? Note que tanto o 6 quanto o 3 são divisíveis por 3. Então você pode fazer 6 dividido por 3 e 3 dividido por 3. Aí vai ficar raiz quadrada de 5 à primeira, que dá raiz de 5 aí. Legal? Raiz quarta de 5 à oitava. Note que tanto o índice 4 quanto o expoente 8 admitem fatoração por 4. Então você pode vir aqui e dividir por 4 e dividir por 4. Ou seja, resultado 5 ao quadrado dá 25. Legal? Note que esses procedimentos, eles precisam estar bem entendidos aí, bem explicado, para que você não tenha problema no futuro, na hora de calcular e fazer esses problemas aí, certo? Vamos continuando? Mais uma? Olha só. Seguinte, a raiz de um produto é igual ao produto das raízes, ou seja, se você tem, por exemplo, a raiz enésima de A vezes B,
é a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Isso facilita bastante na hora de fazer algumas contas. Por exemplo, quanto que é a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3? Você pode fazer o seguinte, pode fazer a raiz quadrada só do 2 ao quadrado e a raiz quadrada só do 3. E aqui cabe usar uma outra propriedade que eu mostrei anteriormente. Quando o índice e o expoente são iguais, fica positivo. Ou seja, o melhor resultado aqui, ó, é 2 raiz de 3. Mais um, ó, raiz cúbica de 3 ao cubo vezes 2 ao quadrado. Raiz cúbica de 3 ao cubo vezes 2 ao quadrado. A raiz de um produto é o produto das raízes. Ou seja, é a raiz cúbica só do 3 ao cubo e é a raiz cúbica só do 2 ao quadrado. Cabe outra propriedade aqui, ó. Simplificamos o expoente com o índice e ficaria 3 raiz cúbica de 2 ao quadrado. Legal? Assim você deixa numa forma mais enxuta, né? Numa forma mais compacta de se trabalhar. Legal? Vamos para mais uma? Próxima propriedade, ó. A raiz de um quociente é o quociente dessas raízes, ok? Então a raiz de uma divisão é a divisão das raízes. Veja comigo, por exemplo, raiz enésima de A sobre B é a raiz enésima só do A dividido pela raiz enésima só do B. Perfeito? Mostra aqui, ó, raiz de 8 sobre 10 é a mesma coisa que só a raiz de 8 dividido só pela raiz de 10. Legal? Muito bem. Agora, vamos entender como eu faço para deixar um radical na sua forma simplificada. Como assim na forma simplificada? Deixar de uma forma mais simplificada é escrever de uma forma mais enxuta, mais compacta essa raiz aí. Por exemplo, como calcular a raiz quadrada de 108 de uma forma que não dê trabalho e principalmente que possa ser feito à mão. Legal? O primeiro passo para calcular a raiz de um número grande, como assim podemos falar, é fazer a simplificação dos valores. Como assim, Brian, fazer a simplificação? Você vai ali, ó, e vai tentar escrever o 108 de uma forma mais simples. Isso é por meio da decomposição em fatores primos. Olha lá, 108 ele pode ser dividido por 2, que dá 54, dividido por 2, que dá 27, 27 dividido por 3 dá 9, que quando dividido por 3 dá 3, que quando dividido por 3 dá 1. Ou seja, 108, ó, é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Tá, beleza. Então vai ficar 2 ao quadrado, 3 ao quadrado vezes 3. Olha lá, ó, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado vezes 3. Aí você fala assim, tá, Bra, mas por que você separou tudo em quadrado? Porque a raiz de um produto é o produto das raízes, não é? Então é a raiz de 2 ao quadrado, a raiz de 3 ao quadrado e a raiz de 3. Perfeito? Raiz de 2 elevado ao quadrado é 2, raiz de 3 elevado ao quadrado é 3 e sobra aqui a raiz de 3. Então é 2 vezes 3 vezes a raiz de 3. Então a forma mais simples de escrever a raiz de 108 é fazendo 6 vezes a raiz de 3. Legal? Sempre buscando a fatoração, a decomposição em fatores primos aí. Perfeito? Legal? Muito bem. Vamos continuando. Olha só. Aí você consegue então que 108 é 6 vezes a raiz de 3. Legal. Outro detalhe importante é a chamada racionalização de denominadores. Quando se fala na racionalização de denominadores, isso é um legado, né, uma conta antiga, que é basicamente o seguinte: toda vez que você vai dividir por uma raiz, é muito complicado. É complicado fazer a divisão, por exemplo, de 4 pela raiz de 3. Principalmente se você não tiver uma calculadora. Então, o que a galera fez? É pensar em escrever essa afirmação, 4 dividido pela raiz de 3, de uma forma diferente, ou seja, de uma forma equivalente. Buscar uma equivalência para não deixar raiz no denominador. Isso é, basicamente, a racionalização de denominadores. Então, quando falo em racionalizar denominadores, é buscar uma alternativa
para que não precise deixar raiz no denominador. E isso é uma grande convenção matemática, que é a seguinte, né? Nós não deixamos, sobre hipótese alguma, raiz no denominador. É uma regra que se tem, não se deixa raiz no denominador, perfeito? Por exemplo, 4 dividido pela raiz de 3. Não vamos deixar raiz no denominador. Então, o que você vai fazer? Você vai escrever uma fração equivalente. O que é uma fração equivalente? É a mesma fração, só que escrita de uma forma diferente. E é exatamente assim. Pega-se, então, se tem raiz de 3 no denominador, você vai fazer o seguinte, ó, vai multiplicar o denominador e para que continue equivalente o numerador também, pela raiz de 3. Então vai ficar 4 vezes a raiz de 3, e raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 ao quadrado. Você viu comigo no início, raiz de 3 elevado ao quadrado dá 3. Note que eu não falei que nós iríamos eliminar a raiz. Eu falei que nós iríamos eliminar a raiz do denominador. Então veja, o procedimento de racionalização elimina raiz do denominador. 4 sobre raiz de 3 é a mesma coisa que 4 raiz de 3 sobre 3. Vamos fazer mais um para você ver? Ó. Por exemplo, se você tiver 5 dividido pela raiz de 7. Essa fração com raiz no denominador fica muito inviável de trabalhar. Inclusive, não se deixa dessa forma. Então, o que a galera faz? Faz assim, ó. Vamos multiplicar por raiz de 7. Só que toda alteração que você faz embaixo, ela deve ser paga em cima, a fim de tornar a fração equivalente. Então, toda alteração embaixo é paga em cima também. E aí vai ficar 5 vezes a raiz de 7. Raiz de 7 vezes raiz de 7 é raiz de 49. Quanto que é a raiz de 49, galera? 7. Então, é 5 raiz de 7 sobre 7. Então, se você eventualmente chegar nesse resultado, você vai ter que transferir para o resultado na forma de raiz, legal? Junto comigo tem o professor Éder. O professor Éder também é o professor de matemática da nossa prova no Enem, e ele trabalha muito com a parte de trigonometria. Lá na parte de trigonometria, explorando seno, cosseno, tangente, é muito comum deixar raiz no denominador. Aparece nos problemas lá, raiz no denominador. E aí, você vai ter que resgatar essa aula e falar, puxa, eu não posso deixar a raiz no denominador. Eu preciso aplicar o procedimento de racionalização. Perfeito? Então, o que é racionalização? É tirar a raiz do denominador. Maravilha. Vamos continuando, vamos em frente, então. Legal. Agora, coloquei algumas questões para a gente discutir e pensar juntos aqui. Olha só. Quanto vale a 1 dividido por raiz de 2 menos 1. Lembra que eu acabei de falar, não se deixa a raiz no denominador. Então, quanto dá esse resultado? O resultado de 1 dividido por raiz de 2 menos 1. Eu já coloquei essa questão aqui, ó, para te mostrar que não é verdade em 100% dos casos, que é só pegar a raiz e repetir em cima e embaixo que vai dar certo. Por exemplo, ó, não copie. Se você eventualmente tiver que colocar só a raiz de 2, olha o que vai acontecer. Raiz de 2 vezes 1 dá raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz do 4. Raiz de 2 vezes menos 1 dá menos raiz de 2. Raiz de 2 não é exato, raiz do 4 é 2 exato, menos raiz de 2. Repare que o procedimento de racionalização que eu mostrei anteriormente e mostrei no outro exercício, não foram bem-vindos e não funcionaram agora. Porque tem um detalhe. Quando o denominador é duplo, tá vendo? O denominador é duplo, tem 2 termos. Aí você não vai conseguir desse jeito. Você vai ter que fazer uma outra alteração. Então, vamos lá. Nesse tipo de racionalização, você vai fazer a multiplicação pelo chamado conjugado. O que é o conjugado, moçada? É o seguinte, ó, se raiz de 2 menos 1 está te dando problema, e se você quer transferir a raiz para o numerador, você vai manter o raiz de 2 e vai manter o 1. Só vai mudar o sinal.
Então, se é raiz de 2 menos 1, você vai multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por raiz de 2 mais 1. Você só está mudando o sinal intermediário, o sinal do meio ali. Isso é conjugado da raiz. Olha lá, deixa eu te mostrar por que o conjugado funciona. Veja comigo, ó. Uma vez a raiz de 2 é a raiz de 2 e uma vez o 1 é 1. Então ficou raiz de 2 mais 1. Agora olha embaixo, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz quadrada do número 4. Raiz de 2 vezes raiz de 1 vezes 1 dá raiz de 2. Menos 1 vezes raiz de 2 é menos raiz de 2. E mais e menos 1 dá menos 1. Multiplicação. Legal? Repare, ó, a raiz de 2 é positiva e no outro termo ela é negativa. Se é positiva e negativa, a diferença dá zero. Quanto é a raiz quadrada do número 4, galera? Quanto que é a raiz quadrada do número 4? 2. 2 menos 1, raiz de 2 mais 1. 2 menos 1 é 1. Raiz de 2 mais 1 dividido por 1. Note que a divisão por 1 a gente não precisa escrever. Então, o resultado final e último é raiz de 2 mais 1. Tá vendo? Ó? Raiz de 2 mais 1, resultado que aparece destacado aqui na letra B. Maravilha? Legal? Então, esse é o procedimento na hora de fazer com raiz dupla. Vamos fazer mais um para ficar bem bacana mesmo. Ficou bem bacana. Olha lá, ó. Vamos pegar o seguinte agora, ó. Vamos pegar, por exemplo, mais um valor aqui, ó, para a gente fazer. 5 dividido pela raiz de 5 menos 2. Tá aí. Note, seguinte, ó, deixa eu ver se o que eu fiz era menos. É menos? Então eu vou colocar mais aqui. Pronto. 5 dividido por raiz de 5 mais 2. Qual é esse resultado? Veja comigo aqui o seguinte, ó. 5 sobre raiz de 5 mais 2, a gente vai fazer da seguinte forma. Eu preciso tirar a raiz do denominador. Eu tenho que multiplicar em cima e embaixo para tornar a fração equivalente, moçada. Esse é um ponto importante. Então, eu vou manter a raiz de 5, vou manter o 2, tá vendo? Ó? Vou manter a raiz de 5 e vou manter o 2. Só que o conjugado prevê que a gente mude o sinal da parte do meio. Então, você muda o sinal aqui na parte do meio. E vamos nessa. Olha lá. Vai ficar 5 vezes a raiz de 5. 5 vezes o 2, que dá 10. Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 25. Menos 2 raiz de 5, mais 2 raiz de 5, menos 4. Legal? 5 raiz de 5 menos 10, menos 2 raiz de 5 mais 2 raiz de 5 dá 0. Raiz de 25 é 5. E 5 menos 4 dá 1. Então ficou 5 raiz de 5 menos 10 sobre 1. Lembre-se que toda vez que o denominador é 1, a gente não precisa escrever. Então vai ficar 5 raiz de 5 menos 10. Legal? É assim, basicamente, as principais regras quando o assunto é o estudo das raízes. Claro que a gente vai ter que misturar com a parte de potenciação, fazendo potências e raízes no mesmo contexto aí, legal? Por isso, vamos fazer mais um momento e mais uma aula para que a gente possa aplicar tanto a parte de raízes quanto a parte de potenciação aí. Então, daqui a pouquinho eu volto na sequência para mais uma aula envolvendo a aplicação tanto das potências quanto das raízes. Posso contar com você? Tenho certeza que sim, viu? Daqui a pouquinho eu volto então mais uma aula, você é meu convidado, tá? Um ótimo estudo a todos, um forte abraço, tchau, tchau.